Bom dia, gente. Eu não gosto muito de ficar falando as coisas, assim, porque eu tenho uma outra visão, porque sou médica e, na verdade, a gente está tendo muito problema de influência política nesse momento. Infelizmente, João Dória de um lado, Bolsonaro de outro, muita fake news, muita coisa irracional rolando. E já era esperado que eles usassem esse momento para fazer política. Do ponto de vista São Paulo, eu sou funcionária do Estado e o João Dória passou de todos os limites possíveis e imaginários. Ele não quer que use a cloroquina nos hospitais públicos porque não tem verba para comprar e ele quer desviar a verba toda para campanhas políticas. Então ele está botando a responsabilidade em nós médicos, está jogando para nós a responsabilidade do uso da cloroquina. A cloroquina é uma medicação que tem muito efeito colateral e que se a gente tiver alguma complicação por efeito colateral, a responsabilidade é nossa, porque o protocolo da Secretaria de Saúde não é esse, mas é o protocolo da OMS, é o protocolo do Ministério da Saúde, que é do Bolsonaro. Então tudo que o Bolsonaro faz, ele faz contra. E isso é muito complicado na área da saúde, porque nenhum nem outro está preocupado com a saúde, nenhum nem outro está preocupado que isso pode gerar uma complicação maior. Mas enfim, só para vocês entenderem um pouquinho do momento, sexta-feira, o João Dória decretou que todos os casos de morte indeterminados ou de mortes trazidas pelo SAMU, que é o nosso centro de resgate, vão ser decretados como Covid-19. Ou seja, para que isso? Para aumentar a estatística do município como um caos e isso fazer com que todo mundo faça o que ele quer. Então, quer dizer, a gente está indo para um caminho totalmente errado do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista saúde pública. Mas isso ninguém fala na televisão, né? Eu estou desabafando com vocês porque eu tenho visto vocês colocarem muitas coisas, muitas preocupações, mas infelizmente é isso. Do ponto de vista do que é verdade e do que é mentira, o que o Jair Bolsonaro falou não é mentira, tá? Assim, realmente a gente precisa de um isolamento, mas a gente não precisa desse isolamento como está sendo feito em São Paulo, onde está sendo pressionado pessoas para não trabalhar, que podem ser multadas, etc. Na verdade, o isolamento é necessário para os grupos de risco. Os grupos de risco são os idosos mesmos e as pessoas com comorbidades. Esses grupos realmente devem ficar em casa, independente de poderem ficar em casa. Agora, paralelo a isso, a gente tem pessoas que podem ficar em casa, então fiquem em casa. E algumas pessoas que não podem ficar em casa, que vão morrer de fome, que vão ter problemas financeiros. Essas pessoas têm que ter cautela, mas minha opinião sincera é que tem que voltar a trabalhar para não parar o país. Como que se volta a trabalhar? Por exemplo, hoje eu vi um depoimento do Ricardo Grando, que é nosso colega da escola, é pai de aluno da escola, que ele está com o salão dele fechado e ele vive disso, gente. Então, assim, é um salão que tem condição de ter um atendimento diferenciado, com horário marcado, com o isolamento das pessoas, com uso de proteção. Então, por que não continuar atendendo e não deixar a pessoa entrar numa situação financeira desagradável, às vezes até uma falência? Então, esse tipo de raciocínio é que a gente tem que divulgar. Tem que ter bom senso, tem que ter respeito pelo vírus e não medo do vírus. Muita gente vai passar pela infecção, muita gente vai pegar a infecção e vai ficar sem saber que teve, tá? Então, não é tão grave quanto se parece. Eu acabei de passar visita num hospital que eu trabalho. Nós estamos com 36 casos no hospital, 13 casos na enfermaria, 4 casos na UTI, já tivemos 3 óbitos e nenhum caso confirmado de Covid, porque a gente não tem teste de Covid. Então, o que se divulga é meio fake news, porque a gente não tem comprovação laboratorial. A gente tem alguns indícios tá? Mas a gente só pode dizer que é Covid quando vem o teste. E o teste está demorando mais ou menos de 10 a 15 dias. Então, não quero influenciar a cabeça de ninguém, não estou dizendo